uma casa de amor. Bom dia a todos outra vez. Nós vamos estudar agora a Revista Espírita, pedindo ajuda à espiritualidade, porque o professor não veio e é uma palavra muito difícil. Pedir ajuda para a gente entender. Mas antes, vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Quando Jesus disse: Ide vos reconciliar com o vosso irmão, ande apresentar vossa oferenda ao altar. Ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que, se cometeu um erro com seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de coração, puro de qualquer mau pensamento. Tem mais lá atrás. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com o uso daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porque espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com nossos irmãos, se quiseres ser agradável ao Senhor. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ao nosso irmão Kardec, a sua amada esposa, que nos ajude a entender a Revista Espírita, que nos ajude a passar esse conteúdo. Peço à espiritualidade guia e trabalhador dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, a dona Lourdinha. Peço ajuda a vocês, peço ajuda para com nós encarnados e para com os desencarnados. Peço ajuda pelos ouvintes, peço entendimento, mas eu peço a permissão a Deus para iniciar esse estudo, juntamente com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos começar aqui. Como nós vamos ler aqui o começo, que é assim: Jornal de Estudo Psicológicos. Aí eu vou começar aqui, que eu acho que o Sr. Nilton já deu essa aula, então eu vou começando aqui aos pouquinhos, entendeu? Que o nosso professor não está aqui, e vamos tentando entender. Acho que fala de um príncipe G, o príncipe G. O príncipe G, eu não estou entendendo aqui essa palavra. Quando eu entender, aí eu falo para vocês. Começa aqui. Príncipe, deu-me Vossa Alteza a honra de me dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permite o estado atual dos conhecimentos sobre a matéria, resumindo em poucas palavras
aquilo que a respeito aprendemos pelo estudo e pela observação. As questões em causa baseiam-se nos próprios princípios da ciência, para dar mais clareza à solução. É necessário ter em mente esses princípios. Permita-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais alto e estabelecer como preliminares certas proposições fundamentais que servirão, aliás, de resposta a alguma dessas perguntas. Então está explicando aqui que esse príncipe vai responder algumas perguntas que fizeram para ele aqui, que eu não sei dizer, acho que é Kardec, né, que faz pergunta, então ele vai responder aqui. Vamos continuar. Esse é o número 1, é isso? Primeira pergunta. Número 1. Fora do mundo corpóreo visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos? É uma pergunta, não é isso? Não, é uma afirmativa. É uma afirmativa. Ah, tá. Uma afirmativa. Fora do mundo corpóreo. Então ele está afirmando aqui, fora do mundo corpóreo, visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Isso é o que ele está falando. Ele está afirmando. Ele está afirmando que fora do mundo corpóreo, visível, existem seres invisíveis. Existem seres invisíveis. E isso vocês todos sabem, né? Todos já sabem sobre isso. Fora do nosso mundo aqui, encarnado, existem seres invisíveis. Acha que é só nós aqui que estão sentados? Vocês acham? Que só temos nós aqui encarnados? A multidão maior é desencarnada, né? Certinho. Vamos. 2. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram dos seus invólucros materiais. Entenderam, né? O que ele está dizendo aqui? Que os nossos irmãos desencarnados foram pessoas que nem a gente. Não são seres de outro planeta que vieram aqui, tem um alienígena aqui do meu lado. Não, isso daí são nossos irmãos que desencarnaram, mas que estão aqui junto de nós também. Isso. Pode. Aham. Com certeza ela foi lá te visitar. Uhum. Legal. Tá vendo? Então, 3. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, há os bons e os maus, esclarecidos e ignorantes, levianos e mentirosos, velhacos e hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, assim como os que há em tudo muito superiores, que não procuram senão fazer o bem. Essa distinção é o ponto capital. Ele está falando ali que
Existem bons, existem maus. Existem os levianos, existem os ombreteiros, todos esses tipos de espírito. O espírito que eu estava hoje cedo, por volta de 5 e pouca da manhã, quando eu estava vindo para cá, eu passei por uma pessoa e a pessoa não estava fumando, mas o cheiro do cigarro veio. Aí eu falei assim, nossa, como ele está com cheiro de cigarro. Aí, supondo, se a pessoa desencarna, ela vai, por outro lado, ela vai ficar livre daquele cheiro do cigarro? Já está no espírito, né? Está vendo? Tem uma nossa irmã que está dando um exemplo do espírito do pai quando a visita, que sinaliza com cheiro de charuto ou às vezes com cheiro da bebida alcoólica. Você começa a caminhar para um lugar onde ele vai receber, aonde alguém vai receber ele. Porque você vindo para a casa espírita, quando nós viemos para a casa espírita, assim que a gente acordou, vou para a casa espírita, ou que seja, vou para a igreja, tem uns espíritos que vai com a gente, e eles vêm. Aqui, na casa espírita, eles são recebidos. Há uns espíritos que recebem esses espíritos, conversam com eles para eles ficarem, que eles precisam se melhorar, precisam estudar. A mesma coisa, a mesma conversa que às vezes nós temos com uma pessoa encarnada, quando vem a primeira vez, você precisa estudar, precisa vir à casa. Eles conversam também com o espírito. Só que o espírito, todos nós temos livre-arbítrio, né? Não é só o encarnado que tem o livre-arbítrio de querer seguir ou não. O desencarnado também tem o livre-arbítrio de ficar ou não. A não ser que ele estiver prejudicando muito, que aí tem hora que eles licenciam o livre-arbítrio dele, que nem tem o livro Memórias de um Suicida, tem um espírito que ele além de suicida, ele leva as pessoas ao suicídio. Qualquer pessoa que ele se aproximava, ele levava a pessoa ao suicídio. E aí o que aconteceu? Os espíritos superiores prenderam, não é prenderam a palavra certa, tirou ele do meio da sociedade, falou, não pode, você não pode, o seu livre-arbítrio está prejudicando as pessoas, e aí colocou ele em um lugar onde ele era totalmente livre, e um padre ia fazer o evangelho para ele todos os dias. Eu creio que o senhor Nilton já até contou essa história para vocês. E ele ia lá, dava aula do evangelho para ele todos os dias e perguntava para ele se ele já tinha perdoado. É que ele era muito duro, ele não perdoava, entendeu? Não perdoava. Ele foi tão duro que ele foi um homem de bem, teve bens materiais, e abandonou a mãezinha, abandonou a mãezinha ficou abandonada, ele acabou, a mãezinha dele morrendo, a míngua, porque a mãe dele foi para um país, se não
se não está fugindo da lembrança, ela vai para Portugal atrás dele, que diz para ela que ele está em Portugal. Então ela vai atrás dele em Portugal, ou seja, no local onde ele está, não sei se é na Espanha. E aí chega lá, ele a recebe. E como ele está um rapaz diferente, né? Ele vê ela, aquele trapo, toda mal vestida, essas coisas, ele fala: não, eu não sei aonde que ele mora. Olha, que espírito rebelde, né? E aí a mãezinha dele fica na rua. Aí conta lá, não sei se é por anos, por dia, por meses, eu não sei. E depois ele lá, acho que a esposa dele se suicida e ele se suicidou também, porque depois também ele ficou mal. E a mãe dele já tinha morrido, já, a míngua pelas ruas. E aí o que acontece? Ele é um desses espíritos que vai para as zonas umbralinas, sofre lá não sei quantos anos, e aí é resgatado, sofre acho que é 30 anos nas zonas umbralinas. E ele vem para a sociedade, todas as pessoas que ele se aproxima, ele leva a suicídio. A pessoa se suicida. Então, aí eles resgatam ele, põe num local onde ele não vai ter mais acesso à sociedade. E ele fica sendo tratado com o Evangelho. 38 anos, imagina, 38 anos o padre indo lá todo dia com o Evangelho na mão. O Evangelho de Jesus para ele. E ele mesmo assim relutando. E ele firme lá, duro na dureza dele. Que chega uma hora que eu acho que ele... que aí os espíritos superiores vão até ele e falam para ele que se ele não se dobrar, não se fizer um espírito humilde, essas coisas, ele será retirado do planeta. E aí que está, que Jesus, a Maria, mãe de Jesus, fala com Jesus intercedendo por ele, para que ele não seja tirado do orbe da Terra. E ir para um planeta primitivo, que é muito mais dor. Então a mãe de Jesus fala: dê todo o amor para essa pessoa. Isso. Mesmo ele, olha como é que é uma lição para a gente, né? Mesmo uma pessoa 38 anos, rebelde, aquela pessoa que quer induzir os outros ao suicídio, não valorizou a mãe, não está nem aí para nada, não quer aprender, mesmo assim a mãe de Jesus chega e fala: dê todo o amor possível para essa pessoa, para ele não ir para um mundo primitivo. Isso. Entendeu? Então, que a gente pensa assim, todos esses espíritos, se a gente está sentindo presença de espírito, se a gente vê, a gente tem que ter na consciência que ele precisa de amor, precisa de ser encaminhado, precisa... E se está com a Adilane tem a obrigação de encaminhar essa pessoa, de levar, olha, vamos, meu amigo, minha irmã, vamos caminhar, você precisa de luz, precisa entender de Jesus, entendeu? E a gente tem que fazer, pode falar. Sim. E isso acontece. Nossa irmã está falando, fez uma pergunta, quando o espírito, que isso existe muito, morre e pensa que está vivo ainda. Muitos vêm ali na mesa, na desobsessão, nos locais que a família bota nome. Eu acho que essa minha mãe está na minha casa, ou minha irmã está na minha casa. Aí põe o nome na desobsessão, sempre é chamado os espíritos. Se estiver lá, eles vêm. E às vezes eles não têm noção que morreu. Aí eles falam: não morri ainda, o que aconteceu comigo? Isso acontece, tá? Aí sempre bota o nome na caixinha, porque esses nomes ali são escolhidos e vai para trabalhos mediúnicos da casa, que no qual são resgatados vários espíritos,
da nossa casa. Legal. Tá vendo? Que bonito, tá vendo? Que ela recebeu o que você fez, você intercedeu pela sua mãezinha e ela recebeu. Isso é muito bonito. A mesma coisa é ela que estava me falando sobre a mãezinha. Então, a necessidade que você sempre interceda por ela. Faz prece por ela, pede ajuda por ela, que uma hora ela vai te agradecer por isso. É. Eu acho uma coisa muito legal aqui que a gente pode falar também, é que está falando assim: consequentemente, há bons e maus, esclarecidos e... Isso ainda é o item 3. Bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos e mentirosos, velhacos e hipócritas. Então, outra coisa que a gente pode pensar é assim, sabe aquele velho ditado que a gente fala assim, a gente é o que come, né? A gente é o que come, né? Aí a gente também pode pensar assim, traduzindo para o espiritismo, né? Uma outra frase, assim, a gente atrai o que a gente é. Então, se eu só pensar em besteira, a gente vai atrair espíritos assim. Então, se eu for uma pessoa piadista, vamos dizer assim, eu vou atrair aqueles espíritos que querem fazer piadas. Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu vou atrair o quê? Espírito mentiroso. Isso aí. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou atrair espíritos bons. Então, a gente estudando aqui, a gente está fazendo o máximo de esforço possível para a gente atrair os espíritos bons, espíritos superiores perto da gente, para caminhar com nós. Então, se a gente pensar, como eu estava falando aqui daquela água limpa, então, se a gente guarda rancor, se a gente guarda mágoa, se a gente é viciado, cigarro, bebida, o que a gente vai atrair? A gente vai atrair espíritos assim. Por isso que às vezes a gente pode estar sentindo o cheiro de cigarro, de álcool, e às vezes a gente nem está fumando, mas tem espíritos perto da gente que querem aquilo dali, querem induzir a gente a fumar, a beber, a ir para o mundo das drogas, a ir para o mundo da prostituição. Eles querem fazer com que a gente se atrase. E a gente aqui aprendendo, estamos aprendendo que a gente não quer que isso aconteça. A gente quer pensar em coisas boas daqui para frente, para a gente atrair espíritos bons, para a gente não se atrasar, porque eles querem atrasar a gente. Às vezes a gente... eu estou falando, vamos dizer assim, antes de vir para cá, vamos dizer assim, a gente, não hoje, estou falando antes, né? Tudo dá errado. Vamos dizer assim, não vai para o Centro Espírita, você tem que fazer alguma outra coisa, e bate na nossa cabeça assim, hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar em casa assistindo Netflix, estou cansado, isso aí. Tudo dá errado, estou resfriado, filha está doente, tudo vai dar errado ali, porque a gente está sendo induzido aos espíritos maus para a gente ficar em casa mesmo, para dar tudo errado, para a gente não ganhar esses conhecimentos, porque eles querem atrasar a gente. Então, se a gente caminhar na luz, se a gente começar a caminhar no bem, começar a querer mudar nossos pensamentos, que nem a irmã ali estava falando, né? Se a gente, ela estava falando, o que aconteceu comigo? Que hoje em dia eu só quero assistir coisa espírita, não quero mais ficar assistindo Netflix, jogando, assim, vendo coisas inúteis na televisão. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente está querendo melhorar a nossa mente, melhorar a nossa... caminhar. Evolução, né? Evolução. Já está evoluindo. Estamos evoluindo. Porque esses espíritos, eles querem atrasar a gente. E para a gente não... porque às vezes a gente fez coisas com eles no passado, então eles querem fazer assim, quero atrasar essa pessoa, quero causar doença nessa pessoa.
e não fazer ela ir para frente, porque ela fica com raiva às vezes da gente, porque coisas que a gente fez no passado, e a gente vê muito isso aqui nas desobsessão, né? E aí a gente vai lá, conversa com ele, irmão, você tem que caminhar para o bem, esquece, isso está fazendo mal para você, isso está fazendo mal para o seu irmão, precisamos esquecer o passado e caminhar para frente. Isso aí. Então vamos lá, para o item 4. Os espíritos rodeiam-nos incessantemente, malgrado nosso, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, Isso que ele estava falando. assim influindo sobre os acontecimentos e sobre os destinos da humanidade. Então esse 4 foi o que eu estava falando. Os espíritos estão agindo toda hora no nosso pensamento. Toda hora. Isso que ele estava falando. Então a gente tem que parar para pensar às vezes, será que isso aqui é meu mesmo ou estou sendo induzido ao mal? Entendeu? Vamos dizer assim, às vezes a gente já parou de fumar, a gente já venceu isso, mas aí bate aquela vontade assim, já larguei o cigarro, mas eu estou querendo voltar a fumar porque pode ser um espírito querendo te induzir aquilo dali que você já superou, ou qualquer outra coisa. Então toda hora a gente está cercado de pensamentos que não são nossos, ou que são nossos, mas a gente quer mudar esse pensamento ruim para um pensamento melhor. Isso aí. 5. Os espíritos, por vezes, denotam sua presença por meio de efeitos materiais. Esses efeitos nada têm de sobrenatural. O que ele quer dizer aqui? Os espíritos denotam por sua presença de efeitos materiais. Às vezes coisas caem sem a gente ter tocado nelas, ou a luz acende, ou... né? Uhum. Ele diz que a presença deles e não há nada de sobrenatural isso. Sobrenatural, é normal. Isso é normal. A gente não tem que ficar com medo, não tem que falar assim, nossa. Porque eles que nos cercam. Eles nos cercam, então isso é normal. A sua vozinha vai te visitar e ela está indo te visitar. Mas alguns espíritos, eles querem se apresentar para a gente com cheiro mesmo. A própria Joana de Ângeles, que é a guia do Divaldo, quando ela se apresenta, tem até no filme isso, a mãe do Divaldo fala, que cheiro de flores são essas? Então ela se apresenta com cheiro de rosas, né? Tem um espírito, não sei se é o Dr. Bezerra ou o Dr. Herman, né, que a Dilane fala que tem um cheiro de quê? Éter. Os espíritos eles se apresentam através dos cheiros.
Todo dia ela vai visitar. Então é isso, a gente aprendeu Faz que os prece por ela, continua fazendo prece por ela, porque talvez ela vai até ajudar. Porque os nossos entes queridos, eles vêm nos ajudar. Os nossos entes queridos, é muito difícil eles querer mal da gente. Sempre eles vão nos ajudar, ou às vezes pedir ajuda quando eles estão maus e está vendo capacidade que pode ajudar, que nem o senhor está caminhando. Então, talvez ela está vendo uma capacidade que pode ajudar. Aí ela vai, me ajuda, e aí a necessidade que faz uma prece, faz uma oração para o espírito, para ele receber a ajuda que necessita. Só nós, perdão, só nós parecem tal, porque repousam sobre bases fora de leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, os efeitos entram na categoria dos fenômenos naturais. E assim os espíritos podem agir sobre os corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes externos. Negar a existência de agentes desconhecidos pelo simples fato de que não os compreendemos seria traçar limites ao poder de Deus e crer que a natureza nos tenha dito a sua última palavra. Aqui vê que da época eles tinham os estudos com a mesa girante, né? Com as mesas lá girantes, essas coisas. Que se tivesse essa necessidade aqui, é que a gente não tem mais essa necessidade. O espírito poderia pegar essa cadeira, levar para lá? Poderia. Entendeu? Então, naquela época, eles precisavam daquilo para poder mostrar a visualidade deles. E hoje em dia não há essa necessidade. Por isso ele fala, os espíritos na matéria inerte, eles se mostram, né? Aqui está escrito. Se mostra, eles poderiam... Espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes externos. Isso, sem o nosso concurso. Então, se ele quiser. Eles podem mexer no copo ali, pegar um copo? Podem, com certeza. Mas se a gente já sabe que eles existem, para que a gente vai precisar que ele faça isso? Entendeu? Naquele tempo, ele fez que é para mostrar que os espíritos existem, para a gente entender. Hoje em dia, a gente não precisa mais que ele toque de volta, que a gente já sabe que eles existem. A gente não precisa mais desse fato material, né? Para confirmar a presença deles. 6. Todo efeito tem uma causa. Ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode ir. Ele está dizendo que todo efeito tem uma causa, né? Seu Newton já deu essa aula. Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos as peças do aparelho telegráfico produzem sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que elas sejam inteligentes, mas que são movidas por uma inteligência. Vocês estão entendendo? Supondo, a cadeira saiu dali sozinha e foi para ali. Aí a gente vai deduzir o quê? Tem uma coisa mexendo ela ali. E isso é uma causa inteligente. Porque quem tiraria a cadeira dali e botar ali? Sim. Isso é uma causa inteligente. Dele se mostrar, se fazer presente. Continua. Peraí, onde eu parei? Está na causa inteligente.
Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não for nossa, evidentemente independe de nós. Marca aí nós. Você vê, no passe de cura, aí está ali os médios dando passe de cura ali. Aí as pessoas não chegam, nossa, eu estou bem, fui curada, que não sei o que, aconteceu uma coisa. Aí aquilo ali é os médios que estão curando alguém. Tem um efeito ali. A espiritualidade está agindo ali através do médium. Tá, o médium é instrumento. O médium é instrumento para estar conseguindo aquele efeito ali, entendeu? Para aquela cura está sendo feita. O médium está sendo instrumento de Jesus, né, de Deus. A espiritualidade está trabalhando ali, através e agindo ali na doença que está ali. Deu para entender? Revista Espírita é bem difícil mesmo, precisava do professor mesmo. Tá? 8. Os fenômenos Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria inerte e a manejamos à nossa vontade. O que isso quer dizer? Que a gente está... nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria inerte e a manejamos à nossa vontade. Então, a gente está manejando isso aqui, qualquer coisa à nossa vontade, né? Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem do livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Então, aqui o que ele está falando? Que os espíritos também podem mover as coisas independente da nossa vontade, é a vontade deles. Tá. Que nem, às vezes, muita gente aí deve ter na casa, aí você está dormindo à noite, está lá suas vasilhas mexendo, seus negócios mexendo, aí você vai, levanta e não vê nada. Ou algum barulho, né? Aí tudo para de mexer. É o quê? Eles estão agindo lá na matéria sem a sua permissão, com o livre-arbítrio deles. Entendeu? Está te perturbando? Está te perturbando. Aí a necessidade que façam prece, que ponha um endereço na caixinha para que comecem a fazer prece, para poder aqueles espíritos que estiver fazendo aquilo ali sejam encaminhados. Isso. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio. Eis porque a ciência vulgar é incompetente para o julgar. Isso quer dizer que a ciência é incompetente, que diz que a ciência ainda não conseguiu comprovar, né? Isso, a ciência, hoje em dia, diz que está melhor, né? A ciência já está admitindo os espíritos, a ação dos espíritos em certas coisas, mas antigamente ela era mais dura, ela não admitia a ação de espírito. É tanto que existe muitas pessoas ainda que são médios ostensivos e simplesmente vivem basicamente totalmente drogados por remédio, porque o médico passou, que o médico não admite que eles são médios, que eles veem espírito, que eles veem a pessoa que já morreu, entendeu? Então, eles vão passando drogas para essas pessoas e eles ficam dopados o dia todo. Isso é prova de que a ciência ainda não está caminhando junto com a doutrina espírita, que diz que assim que elas passarem a caminhar lado a lado, o nosso mundo vai ser muito mais melhor, muito melhor. É porque hoje em dia a ciência está aqui, o espiritismo está aqui. Quando elas se juntarem, para os dois andarem um junto com o outro, nossa evolução vai ser muito grande. Porque imagina que o médico, né, aqui,
O espiritismo está aqui. Aí ele, como a Diana está falando, ele passa um monte de remédio, não sei o que lá, para te dopar, porque, vamos dizer, se a pessoa é médium, né? Aí a pessoa, às vezes, pode estar incorporada ou passando por algumas coisas, né? E aí tô vendo espírito. Aí a pessoa chega e fala, tô vendo espírito para o médico. Muitos médicos que não têm essa visão espírita, se eles estivessem aqui, ó, né? Aí os médicos falam, vou te dopar de remédio, você está vendo coisa, mas muitas pessoas são médiums e que estão vivendo à base de remédio. Que se esses médicos, ou se a ciência entendesse mais sobre o espiritismo e eles caminharem lado a lado, a gente já estaria anos-luz, né, evoluído, e também a gente não precisaria, hoje em dia, tomar esse bando de remédio que hoje em dia a gente toma, né? Sim. Então vamos lá. 9. O espírito encarnado tem 2 envoltórios, um material, que é o corpo, outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, conserva o segundo, que constitui uma espécie de segundo corpo. Ele está falando que o espírito, assim que desencarnou, se desligou da matéria, ele fica com o segundo corpo, que é o perispírito. Continua. Deixando o primeiro, conserva o segundo, que constitui uma espécie de segundo corpo, mas de propriedades essencialmente diferentes. Em estado normal, é-nos invisível, mas pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, tal a causa do fenômeno das aparições. Entenderam? Que ele pode ser invisível para muitos e pode ser visível. Da mesma forma que muitos veem aquilo cheio de espíritos, cheio de pessoas, eu falo que são desencarnados, pessoas mortas. Cheio de pessoas mortas, está vendo as pessoas vivas. Tem uns que não estão vendo, mas eles estão presentes. Isso. 10. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com essência própria, que pensam e agem em virtude do seu livre-arbítrio. Então, o que ele está falando aqui? Que os espíritos, na verdade, somos nós. Não são seres abstratos, indefinidos, que a gente não conhece, mas eles são reais e ilimitados. E tem a essência própria. O que quer dizer? Ele desencarnou. Ele vai vir ali vestido de rei ali para quê? Se eu conheço ele assim, ele vai vir na essência própria, com a essência própria dele. Aparecer com a essência própria dele. Mesmo que ele possa ter sido rei em outras existências, ele pode aparecer como rei. Se ele foi rei em outras existências, pode. Pode aparecer como rei, o que vocês acham? Ele já foi rei em outras existências, desencarnou. Ele pode aparecer como rei? Pode. Não, ele pode aparecer como rei. O Emmanuel, ele quando desencarna, o Emmanuel, quando aparecia para o Chico, ele aparecia como Emmanuel. Em certas ocasiões, ele aparecia como lá o padre, que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, né? Então, ele aparecia todo aparamentado de padre. Ele aparecia para o Chico de vez em quando como Emmanuel, normal, e aparecia também feito um padre. Então, pode. Supondo, você foi rainha em outras existências, você desencarna, você pode aparecer nessa sua essência aqui para gente, ou pode aparecer também como rainha. E só quem te conhece vai falar, nossa, a fulana está como rainha. Como é que é seu nome?
Luíse está como rainha, olha, entendeu? Quem vai ter a visão perfeita vai ver você como rainha. Você pode aparecer. Aqui mesmo tem um espírito. Ele aparece normal, de vez em quando ele aparece como rainha. É um espírito que trabalha aqui no SEAP. E aí ele foi rainha em outras existências. E aí ele aparece como aquela pessoa. Isso para nós é um pouco difícil de entender, só que ele fala aqui, não sei se tem mais para frente, mas para dar uma resumida para a gente tentar entender melhor, que isso até para a gente é meio difícil de entender mesmo, mas o perispírito aqui, que a gente falou, que a gente tem o corpo material e o perispírito, né, que é o semimaterial. Para dar uma resumida, esse perispírito, ele se molda de acordo com a vontade e o pensamento do espírito. Então, é isso que a Adilane está falando. Pode falar. Se o espírito quiser se apresentar como rainha, ele vai se apresentar como rainha. Se ele quiser se apresentar de qualquer forma, ele vai se apresentar daquela forma que ele quiser. Entendeu? Então, o espírito vai se apresentar da forma que ele quiser. A gente não tem essa habilidade, porque a gente está no corpo, a gente está na matéria. Então, a gente não pode, se eu quiser pensar que eu sou um rei, eu vou continuar estando aqui no corpo. O meu pensamento não vai mudar nada. Mas o espírito, se ele pensar que ele é rei, ele vai se moldar ali como rei. Então, ele vai aparecer ali com uma coroa e tal. Isso para nós é difícil da gente pensar dessa forma, mas é uma habilidade do espírito. Isso. Por isso que lá atrás fala que a gente tem que tomar cuidado com alguns espíritos, porque eles querem às vezes enganar a gente. Então às vezes ele pode aparecer como uma pessoa, mas na verdade ele é uma outra. Ele pode aparecer de bonzinho e no final da história ser um espírito mauzinho. Isso. Né? Então vamos lá. Foi o 8 que você deu. 9. O espírito encarnado. Não, 10. Os espíritos não são, pois, seres abstratos e indefinidos, mas seres reais. Então, por toda parte, em volta de nós, povoam os espaços e os transportam com a rapidez do pensamento. Eles estão por toda parte em volta de nós e eles, pensou aonde está, ele está. Supondo, ele pensa um espírito aqui, pensou está lá na França, ele vai estar, entenderam? Mas não são todos os espíritos. Lá no finalzinho, lá para lá, vai ter explicação sobre isso, que não são todos que conseguem. É de acordo com o grau de aperfeiçoamento, elevação do espírito. Do espírito, entenderam, né? 11. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas pela escrita, pela palavra ou por outros meios. Estando ao nosso lado ou podendo vir ao nosso apelo, é possível, por certos meios, estabelecer comunicações frequentes com os espíritos, assim como um cego pode fazê-lo com as pessoas que ele não vê. Então, o que está falando? Que os homens e os espíritos podem se comunicar através do quê? Através de médiuns, né? Que é como se fosse uma... Fala.
a pessoa, ela é médium e às vezes vê que quando às vezes a pessoa é médium, ela às vezes essa explicação está no livro dos médiuns, na segunda-feira de manhã, ele sempre dá essa explicação, que a pessoa que é médium, e dependendo do grau de mediunidade, ela consegue ver alguns acontecimentos, entendeu? Ouvir também. Ouvir também. Ouvir, isso vai acontecer. Não, ela era médium mesmo. É mediunidade dela. Que não são todos que fazem isso. Sim. Quantos médios estão ali? Tem muitos médios aí debaixo das rodovias do Rio de Janeiro, de outras cidades. Muitos médios. Entendeu? E você nunca foi lá ver, né? Você viu isso de casa, né? Tá vendo? Sim. Isso dá um nome, acho que é premonição, sei lá, né? Se dá um nome nisso, mas você é médio e simplesmente viu o que vai acontecer. De vez em quando acontece alguma coisa comigo, a minha mãe me liga de lá falando, Adilane, vai acontecer isso e isso. Tá vendo? Pois é. Caramba, porque com certeza o Espírito viu o que vocês viram. Caramba. Tem que fazer prece para ela e para a sombra. Tá. 12. 10. Não foi 10, né? Não foi 11 agora. Agora é 12. Os homens. Não, esse já foi. Foi? Certas pessoas são mais dotadas de que outras em sua aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. A Adilane é uma dessas pessoas, que ela consegue ver, sentir. Doutor fala. É isso que eu estou falando, que certas pessoas têm um dom maior, têm uma possibilidade maior, são mais sensíveis a esse mundo espiritual. São pessoas que mais devem, que eu falo isso. A pessoa fala assim, porque você é um médium melhor que não sei o que, não. São pessoas que mais devem no plano espiritual. Aí são essas pessoas que vêm com a visão são totalmente, falando assim, claramente, perturbadas desde que nasceu. E essa é a palavra real para essas pessoas. E se sair...
É mediunidade que está desequilibrada. Nós passamos a equilibrar nossa mediunidade com estudo, estudando essas obras aí que Kardec deixou. Aí você começa a estudar as obras de Chico, da Dona Ivone, e aí você começa a equilibrar sua mediunidade. E nós damos sorte quando nascemos num berço bem humilde, porque se a gente nasce em um berço que pode, o que acontece? Aquela família vai nos internar, vai levar lá para uma clínica, ela está vendo morto, está conversando com o morto, isso não é normal. Aí eles vão interna, começa a dar remédio, até desencarnar. Exemplo disso, lá perto da minha casa. Eu nasci pobre, minha família é muito pobre. Então, eu nasci ali, naquele meio daquela família pobre, bem humilde. E tive um amigo de família rica. O amigo, com 38 anos, desencarnou. Ele tinha as mesmas coisas que eu tinha, ele tinha. Via pessoa morta, falava com gente morta. E a família não admitiu. Achou que ele era louco e internou desde novo, botou o garoto numa clínica para se tratar. E ficava preso, dopado. E os remédios, esses remédios, eles causam mais alucinação. E aí começa a ver mais ainda, em vez de melhorar, piora a situação do médium. Quando a pessoa é esse tipo de médium, tem esse tipo de mediunidade. Nós estamos acabando aqui, que já é 10h30. Pode falar alguma coisa, Diogo? Tá, o que eu ia falar é assim, às vezes Deus bota esse dom da mediunidade em certas pessoas que, como a Geilane falou, que são pessoas que devem, vamos dizer assim, por quê? Às vezes a gente fale em tantas existências porque a gente vai para o mundo, das drogas, a gente quer, às vezes, só saber de nós mesmos, só quer farra, só quer ir para a vida, assim, sem a gente querer saber do mundo espiritual. Então, a gente falhou várias vezes querendo só isso. Então, o que Deus faz? Espera aí, agora nessa existência, depois de ter falhado 10, vamos dizer assim, 10, nessa existência você vai vir com esse dom da mediunidade, uma mediunidade mais aflorada. Você vai ver espírito, ou ouvir, ou os dois, ou você vai psicografar também, incorporar, só para você entender mais do mundo espiritual, para você saber aonde é o nosso lugar mesmo, para você ajudar pessoas, falar sobre os espíritos, porque aqui a Terra é uma escola. A gente tem que pensar assim, aqui é uma escola. O nosso mundo real é o mundo espiritual. Então a gente vem para cá para a gente aprender. Entendeu? Então, essas pessoas com uma mediunidade, todos nós somos médiuns, só que em graus diferentes. Às vezes a gente não mostra muito a nossa mediunidade, mas tem outros que você vê que tem muita mediunidade. Então, essas pessoas estão, às vezes, com dívidas do passado e que nessa, Deus fala assim, agora você vai dar certo, meu filho. Você está vendo os espíritos, você está sentindo... Então, vamos dar certo nessa vida para a gente caminhar mais para Jesus e para Deus. Vamos estudar, vamos trabalhar. Vamos estudar, trabalhar. E é o quê? Dentro de uma doutrina espírita que você consegue isso. Eu fui evangélica. Conseguia viver livre dos espíritos, das pessoas mortas? Não. Lá na igreja tinha mensagem do defunto, da pessoa morta. E aí eu tinha 11 anos e a pessoa se apresentava, não, eu sou o José, eu quero falar com a pessoa tal, isso e isso. E aí eu passava desse jeito, eles, não é assim, é o Espírito Santo que está falando, você tem que dizer que é o Espírito Santo. Que Espírito Santo de chapéu, de calça jeans e camisa quadriculada é esse? Aí... Até que eu botei na minha cabeça que quando eu morresse eu ia virar um Espírito Santo. Eu até isso botei na minha cabeça. Eu falei assim,
agora eu entendi. Todas as pessoas que morrem vai virar o Espírito Santo. Botava isso na minha cabeça, que era tanto morto que eu via, que eu falava que a gente morria, virava o Espírito Santo. E vinha falar através do outro. Chegava no ouvido daquele que tinha a possibilidade de passar, né? Passava. Eu pensei isso, fiquei pensando isso um bom tempo. Até conhecer doutrina espírita, até uma pessoa me encaminhar para a doutrina espírita e eu falar, nossa, é aqui. Agora eu estou entendendo o que acontece comigo. Realmente essas pessoas são mortas, não são demônios que nem os outros. Tem gente que fala que são demônios, isso e aquilo. Demônios são pessoas que foram ruins. Aí a doutrina espírita é um verdadeiro esclarecimento para todos nós. Agora, Diogo, você faz a prece para a gente terminar. Que seja 2 palavras de coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, seu altivo. Obrigado, Lourdinha. Obrigado a todos os outros amigos espirituais que estavam aqui ajudando a gente, intuindo a gente, melhorando o nosso coração, que a gente nessa semana, a gente consiga usar tudo que a gente aprendeu hoje e que sejamos cada dia também melhores, para a gente caminhar junto a Jesus e a Deus. Obrigado, Jesus, e obrigado, Deus, acima de tudo, por essas lições, esses ensinamentos de hoje. Esteja com nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.